Aos 9 anos de idade, Gilmar Ferreira sofreu bullying por trabalhar como camelô com o pai e por ser filho de mãe lavadeira. Na adolescência, conheceu a música underground e se transformou em uma pessoa extremamente pessimista e depressiva, ao ponto de tentar suicídio por 3 vezes. Nesse tempo, o nosso convidado se envolveu seriamente com satanismo e pornografia. Mas um convite feito por uma vizinha para assistir a uma apresentação na Igreja Batista de Lagoinha começou a mudar a sua vida. Mais convites surgiram e, após assistir a uma ministração do pastor Márcio Valadão, ele se rendeu e se entregou a Cristo e tudo mudou. Seja bem-vindo, Gilmar. É um prazer te receber aqui nesta noite e eu sei que muitas coisas Deus vai fazer através da sua vida, na vida dos nossos convidados. Amém. E então, conta para nós a sua história. Então, o que acontece é o seguinte, desde criança eu trabalhava como camelô com meu pai, eu comecei com uns 10 anos até os 18 anos, quando eu me formei no ensino médio, e trabalhava não só com meu pai, primeiramente foi com ele, e depois foi com os irmãos dele, lá no centro de Belo Horizonte. E sempre estudei em escolas públicas, né, porque meus pais não tinham condições. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. E o que acontece? Quando eu tinha os meus 15 anos, ano de 1992, eu me dispus a gostar de música. E aí eu comecei a curtir música que é do tipo música eletrônica, eu comecei por esse insight. E de repente eu comecei a me envolver com a música alternativa ou underground, que é uma cultura totalmente diferente. E me envolvi com rock já em 1992. E na companhia de pessoas tão diferentes, colegas de escola, pessoas de rua mesmo, eu comecei a interessar-me muito no reggae, que é uma marca minha. Eu sou naquela época, era um raro branco que curtia reggae. E como símbolo do meu gosto por reggae, eu comecei a usar toucas jamaicanas, igual a essa aqui. Eu tenho outras, não tenho só uma. Né? Essa não é a mesma daqueles anos, já foram várias feitas. Bom, o fato é que o meu envolvimento com o rock foi se dando em 1992, quando eu cursava o ensino médio. E eu comecei a conhecer principalmente o rock gótico. Né? Eu comecei a conhecer esse tipo de música e de ideologia. E por fraqueza minha, eu comecei a me envolver com a ideologia. O que eles passavam de ideia, eu absorvia e procurava praticar. E normalmente a cultura gótica, ou pós-punk, para quem me ouvir talvez entenda esse termo também, ele dá essas ideias muito de negativismo, autodepreciação e etc. Comecei a curtir The Jesus and Mary Chain, The Cure. Aliás, The Cure é uma banda interessante que eu comecei a ter um visual tipo o vocalista do The Cure, o Robert Smith, que ele tinha um cabelo, assim, ele era raspado aqui e tinha uma coisa estranha aqui no meio. Mesmo estilo. Agora mistura isso ao gosto pelo reggae, porque eu sempre curti reggae ao mesmo tempo. Era uma coisa muito estranha, eu era bem eclético. Até hoje eu sou bem eclético. O fato é que eu mergulhei profundo nessa ideologia e comecei a ficar muito, como é que eu posso falar assim, muito introspectivo, muito negativista. Tão negativista que eu comecei a, digamos, pregar suicídio. Mas o que foi que te levou a pensar dessa forma, a se sentir tão depreciado, tão... Olha, presumo que à época, por causa até mesmo dos meus pais, que eu tive eu percebi esse tipo de autodepreciação, algo assim dos meus pais. Eles eram pessoas muito humildes, né? Minha mãe era lavadeira e meu pai era camelô. Então eu acho que eu peguei isso no extremo, eu era muito 0,80. O 0,80 era uma característica muito grande minha nessa época. Então eu peguei o 0, que era, ou seja, eu me achava a pior pessoa do mundo. Então, se eu me achava a pessoa pior do mundo, não era digna de qualquer uma estar na minha companhia. E comecei a me autodepreciar. Eu não tive nenhuma namorada, para você ter uma ideia. Não paquerei ninguém até os 18 anos, quando eu me converti. Em boa parte por causa desse tipo de ideologia, porque eu não achava que ninguém tinha a indignidade de ter a minha companhia. E comecei a ensinar as pessoas como é que elas poderiam acabar com a sua vida, que a vida delas não tinha nenhum empréstimo tal como eu pensava. E eu tentei suicídio 1, 2 e 3 vezes, isso entre os anos de 1993 a 94, início de 94, tá? Sempre usando facas, sempre. E você não tinha nenhum medo de morrer? O que você pensava acerca da morte, se você a desejava tanto? Eu a desejava tanto que eu não tinha aparentemente medo nenhum, mas na verdade eu tinha.
Eu não sabia, porque na verdade um suicídio, eu só pude descobrir isso anos depois, ele só vai cumprir se ele totalmente estiver solitário, sozinho. Tanto que as 3 tentativas que eu tive foram todas interrompidas porque houve a presença de alguém, a presença dos meus familiares, no caso, que eu estava tentando todas as 3 ocasiões na minha casa. Quando eles chegaram, isso me inibiu de prosseguir os atos. Então, eu acho que é fraqueza, com certeza, mas eu entendo que isso veio muito de família também, no meu caso. Pois é, mas quando você chegou a ser socorrido todas essas vezes, você viu que a sua família se importava, porque eles viram uma tentativa extrema, né? Aí que está o detalhe, eles não perceberam. Eu fiz de conta com que nada estivesse acontecendo. Eu escondi tudo, eu guardei a arma, no caso as facas, Sim. E eles não perceberam, eles não fazem nem ideia. Aliás, se eles assistirem a esse programa, certamente eles vão falar assim, engraçado, ele tentou e não falou isso com a gente. Olha. É um segredo para eles até hoje. Fique você sabendo. Que revelação, né? E aí depois, me conta como foi que você conseguiu se livrar dessa situação? Aí que vem a pré-conversão. A pré-conversão se deu depois que eu tentei suicídio pela 3ª vez. Um amigo meu, até hoje é grande amigo meu, na área do gótico, essas coisas, ele me falou assim, um dia ele me chegou na parede e falou assim, cara, eu vejo tristeza e morte em você, muda essa sua vida. Aí eu fiquei muito reflexivo sobre aquilo e comecei a mudar de pessoa. Em vez de ser aquela pessoa introspectiva, comecei a ficar mais alegre. Coincidiu que eu comecei a curtir alguns tipos de músicas, e isso sempre tem a ver, a música tem alguma coisa a ver com a minha vida, que eram mais alegres. Um deles é o ska-core, que é uma mistura de reggae com punk, que é muito alegre, muito enérgico, muito elétrico. E isso acabou mudando a minha percepção. Isso foi a minha pré-conversão. Eu comecei a ter uma mudança de humor. Sim. Né? Foi também um tempo em que eu tive a curiosidade de... Eu tive a coincidência de ver um amigo meu, de punk, de antigas, entrando num ônibus de madrugada, e ele falando... Eu já sabia que ele era punk, fui cumprimentá-lo e tal, ele falou assim, não, cara, agora eu sou de Jesus. Eu falei assim, como assim, de Jesus? E eu achei aquilo estranho, porque ele continuava descalço, continuava punk, e eu achava aquilo tão estranho. Ele começou a falar alguma coisa muito rápido, era de madrugada, então eu dei muita atenção. Mas aquilo ficou marcante para mim. Aí o meu amigo punk está falando que é de Jesus. Isso foi em 1994. E você percebeu, quando conversou com ele, percebeu alguma mudança? Você viu alguma coisa diferente nele? Nele, a priori, não. Só depois dessa conversa. Sim. Só depois que eu percebi que, no caso dele, ele começou a se afastar das amizades que tinha conosco. Entendi. Né? Foi o jeito dele de acontecer. Tá? Eu, ainda em 94, comecei muito a pensar mais sobre a minha forma mesmo de pensar, de lidar com as pessoas. Não precisava ficar pregando coisas negativas para as pessoas. Para que pregar, matar as pessoas? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a absorver ideias do satanismo. Comecei a me interessar pelo satanismo. Foi em 1994. Eu fiquei expressivo, porém, ao mesmo tempo, lendo e gostando de música satânica, do tipo... aí já são estilos, vertentes mais pesadas do metal. Eu não comecei a gostar de heavy metal das vertentes mais leves, mas das mais agressivas, death metal, black metal e grindcore, principalmente. Isso tudo traz o satanismo, muitas vezes, muito eviscerado, muito cru. Sim. Muito diferente, às vezes, daquela coisa mais travestida que você vê no heavy metal, mais básico. Mas na sua casa, por exemplo, você buscou o satanismo. Na sua casa, seus pais, seus familiares, ninguém falava sobre Deus, sobre a Bíblia? Sim, meus pais são de tradição católica. Eles falavam sobre isso, mas eles não viam, para ele não estava claro, porque era muito introspectivo. Ainda, apesar de eu estar me abrindo, ser mais expressivo, eu guardava muito aquilo para mim. Eu não tinha, aparentemente, você poderia olhar para mim e falar assim, ele não parece estar ligado com o satanismo. Não parecia, mas eu estava, porque eu estava lendo, eu estava buscando, eu estava absorvendo tudo aquilo. Para eles, aquilo não parecia. Né? E nem a questão do suicídio que eu te falei, para eles, repito, se eles assistirem, vão ter um susto. Pois então, agora me diz uma coisa, nós estamos falando para muitas pessoas agora, jovens e tudo mais, mas eu creio que a maioria são pais. Como que os pais poderiam identificar alguma coisa nos jovens de agora, ou que seja essa coisa mais com tendência a suicídio ou com tendência a satanismo? Que pistas você daria para um pai reconhecer e para evitar essa situação? Diferentes pessoas há diferentes formas de se expressar. Sim. Mas
basicamente, quem pensa em suicídio, quem pensa nessas coisas ou tem essa tendência, ela profere momentos ou fica muito introspectiva, muito calada, ela praticamente não se expressa. Os pais, principalmente, são pessoas com quem não se expressam muitas coisas. Então, se o pai ou a mãe não conseguem dos seus filhos, na adolescência, principalmente, que comigo aconteceu na adolescência, percebem que não há um diálogo, o filho não quer uma conversa, não quer uma expressividade muito básica, não. Eu só estou com fome, eu estou saindo, se é que ele fala isso. Então, o pai pode ter aí um primeiro sinal de que há alguma coisa estranha acontecendo. Os modos de se vestir, eu comecei a me vestir de forma bem diferente, né, lá para os idos da minha adolescência. Também é um bom sinal de que alguma coisa está acontecendo. E às vezes até o que se veste, se tiver alguma coisa escrita em inglês ou em alemão até, japonês, o que quer que seja, às vezes o rapaz ou a moça gosta de um outro idioma bem diferente. Seria interessante o pai saber o que significa aquele símbolo. Talvez até perguntar para ele, se não conseguir, com os amigos. E, por exemplo, uma coisa dessa forma, o pai já percebeu e o filho está fechado, não quer falar nada, a filha, porque isso é para menina e para menino, não é mesmo? Sim. Não quer falar nada e tudo mais. Seria o caso de procurar um amigo? O que você aconselharia? Porque muitas vezes o jovem diz assim, não, eu só sou tímido ou tímida, né? E aí, então, como que o pai se expressaria assim, procuraria uma informação? A investigação se daria principalmente com algum amigo ou amiga que, porventura, tenha alguma identificação com os pais daquela pessoa. Queira assim, queira não, do meu grupo de amizade, tinha um, dois que tinham algum diálogo. Os meus pais tinham conhecimento, sabiam quem eram eles, sabiam até onde eles moravam. Sim. Então, é uma boa, se eles, no caso, tiverem esse conhecimento, tentarem investigar por meio dessa conversa, às vezes não tão aberta de primeira. Entendi. Mas fazer uma investigação mais acurada, mais cuidadosa, como que pisando em ovos, porque nem sempre, às vezes, ter uma amizade entre essa pessoa e o filho ou a filha dele, eles talvez tenham algum pacto do tipo, não fala nada com os meus pais. Mas, então é uma investigação bem Sherlock Holmes. Tá. E agora conta pra gente, e essa revolução na sua vida, como é que aconteceu? Aí que tá. Em 1995, em janeiro, uma vizinha minha, o nome dela é Adriana, ela nunca praticamente conversei com ela. Ela um dia chegou para mim e me convidou para sair. A primeira mulher que me chamou para sair. E eu já tinha os meus 17 para 18 anos, quase 18 anos, que eu faço aniversário em julho. E ela falou, você gosta de Raul Seixas? Eu pensei, sempre odiei com todo o meu ódio Raul Seixas. Olhei para ela e falei assim, não, eu amo Raul Seixas. E comecei a cantar, cantar lá uma parte de uma música dele. E, na verdade, eu sempre odiei Raul Seixas, até hoje. Aí eu falei, não, é porque vai ter uma apresentação, não sei o quê e tal. Eu falei assim, beleza, você está me convidando para sair? Então vamos para já. E eu fui, arrumei minha camisa, eu sempre pintei camisas com a mão própria, até aquela época, depois deixei esse costume, uma camisa com um símbolo do comunismo bem grande, que eu tinha ideologia bem ligada ao comunismo, satanismo e comunismo, imagina só, ligando essas coisas. E eu fui com essa camisa, uma camisa branca com o símbolo do comunismo em vermelho, bem grande, a minha touca de sempre, meu cabelo era grande, tipo Robert Smith. Quem me assistir, procure saber quem era o vocalista daquilo. E quando eu cheguei, era a Igreja Batista da Lagoinha, era janeiro de 1995, e era o Enoch Low que estava ministrando e depois daria o testemunho. Eu fiquei sabendo depois, não fiquei sabendo muito na hora. Eu assustei aquilo, era uma igreja, falei assim, tirei minha touca, meu cabelo apareceu, e aí, ao mesmo tempo, ao final, uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio me chamou, me procurou ao final e falou assim, você está vindo aqui? Eu venho aqui, é convite e tal. Aqui, vai ter um negócio de rock aí, eu sei que você gosta, quer ir comigo na próxima semana, sábado? É mesmo? Thrash metal. Legal, isso muito me interessa. E eu fui. Fui até lá, tinham lá as bandas se apresentando, os caras batendo cabeça, eu entrei fazendo pogo, porque eu era punk logo, eu pogava, não batia cabeça. E aí, ao final de todas aquelas bandas apresentando, o cara falou assim, sentem-se todos que a gente vai meditar na palavra de Deus. Eu estava também numa igreja evangélica, ou protestante, ou cristã, e o rapaz falou sobre a Bíblia. Era a Refúgio do Rock, atualmente Caverna de Adulão. E eles falaram de Jesus, e eu achei aquilo tão estranho. E a gente conversou, essa minha amiga depois, ela me perguntou sobre Deus, eu falava sobre o meu satanismo, eu era uma pessoa de ideias. E aí, o que acontece? Uma semana depois, eu voltei à mesma Igreja Batista da Lagoinha, numa noite de domingo,
se não me engano, entre o dia 26 a 29 de janeiro, num domingo à noite de 1995, eu me rendi a Cristo. E o que mudou na sua vida? A minha conversão, a minha primeira etapa de conversão. Uau! E hoje, o que você pode dizer para o pessoal? Depois de tantos nomes difíceis, de tantas coisas que eu ainda não entendo, o que você diz para uma pessoa que está lá naquele meio ainda? O que aconteceu com a sua vida? O que Jesus Cristo fez em sua vida? Que ela aproveite alguma oportunidade diferente, né? Porque já que a adolescência a pessoa procura muito coisas novas, diferentes. Então, que ela aproveite a oportunidade de um diferente. Eu aproveitei, no caso, de estar numa igreja evangélica onde tinham punks, ou metaleiros, o que quer que seja. Sim. Eu achei aquilo estranho. Isso foi um atraente. Então, se você procura, então vá atrás dessa novidade. E como que está a sua vida hoje, para a gente encerrar? Olha, a minha vida hoje é o seguinte, eu creio no Senhor Jesus, eu li a palavra avidamente desde então, eu leio continuamente. Eu não deixei de introspecção para ser uma pessoa expressiva, uma pessoa alegre. A alegria faz parte da minha vida, eu expresso isso às pessoas ao meu redor. E ao invés de pregar morte, graças a Deus eu prego vida. Isso. No mesmo meio em que eu tinha aqueles meus amigos, eu não os deixei. Eu mantive as amizades. Eles até hoje são meus amigos. Vou à casa deles, converso com eles, seja pelo WhatsApp, telefonema, indo à casa deles. Infelizmente, alguns morreram de saúde, problema de saúde ou não. Mas eu estou com eles. Então, eu tento ser luz para eles, de alguma forma. Entendeu? Eu não abandonei a amizade. Sim. Ao contrário daquele meu amigo que eu conheci no ônibus naquela madrugada, em 1994. Agora você tem uma filhinha? Tenho, ela se chama Marílis, ela tem 2 anos de idade. É uma menina de olhos claros. Sim. Tenho a minha esposa, né, a Renata, com quem eu estou casado há 13 anos, 4 meses e alguns dias. Né? E assim, eu trabalho na área que eu sempre amei, né? Porque desde criança eu queria ser biólogo. Eu formei-me em biologia. Sim. Eu trabalho atualmente como voluntário na UFMG, trabalhando com peixes, biologia, dentro da área de zoologia. Eu estudo animais, que é sempre meu foco, estudar animais. Gosto dessa área. Comecei a trabalhar como professor, assim que eu me formei em 2004 em licenciatura. Trabalhei quase 10 anos como professor, sempre eu fui um concurseiro e autodidata. Tive muitas outras etapas da minha conversão. Eu me converti como homem, assim, depois que eu me casei, eu me converti como homem, porque eu era tão parecendo que eu ainda era adolescente em certas coisas. É uma segunda grande etapa de conversão, o meu casamento. Eu estou trabalhando como biólogo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Contagem. Sou efetivo, trabalho com licenciamento ambiental. Aliás, né, até um oi para eles lá de Contagem. E, assim, Gilmar, continuo estudando. Eu sei que são muitos milagres, né? E o bom seria se nós tivéssemos 1, 2 horas, porque eu sei que Deus fez muita coisa na sua vida. Mas eu creio que isso que você já contou já entrou em muitos corações, principalmente dos jovens e de toda a família. Eu te agradeço muito por compartilhar conosco um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Fique à vontade, viu? Ok, obrigado. Pois então, você viu aí quanto milagre Deus fez na vida do Gilmar. Eu não sei como está a sua vida agora, mas eu sei que Deus está com você. E se você falar, se você clamar, Ele vai te ouvir. Vamos aproveitar e fazer isso agora? Se você puder, feche seus olhos, coloque aqui a sua mão junto com a minha e nós vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença em tantos lugares, em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós te louvamos pelo que o Senhor fez na vida do Gilmar e está fazendo. E nós te pedimos agora, Senhor, que onde estiver uma pessoa, seja jovem, seja adolescente, ó Deus, os pais, os familiares, de pessoas que estão assim tão perdidas, achando que não valem nada, que o Senhor possa falar com elas, ou levantar pessoas também, para dizer a elas que elas são preciosas, que o Senhor deu o melhor do Senhor, o Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor deu a ele, a cada uma de nós, a cada um deles, ó Deus, a salvação. Na cruz do Calvário, o Senhor pagou um preço de sangue precioso por cada vida. Por isso, nesta noite, nós oramos em nome de Jesus e abençoamos estes corações, mas não apenas aqueles que estão envolvidos nessa situação.
cada pessoa que nos ouve agora, onde estiver, Senhor, onde houver este clamor no coração, que ela seja alcançada, que a Tua palavra encontre lugar neste coração, nessa família. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que está ouvindo. Nós te agradecemos por esse tempo precioso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.